Esse vídeo mostra a equipe da polícia no local. Um militar está dentro do ônibus e parece conversar com o suspeito, enquanto uma outra PM está do lado de fora, dando cobertura na abordagem. Momentos depois, o idoso então desce do ônibus e é levado até a viatura. Repare que ele tem dificuldade para entrar dentro do veículo. Algumas pessoas aparecem para acompanhar a ação. O idoso de 78 anos foi preso por cometer o crime de injúria racial no centro de Poços de Caldas. A vítima é um homem de 42 anos. Ele contou para os militares que estava dentro do ônibus com a esposa, quando disse para ela que o motorista estava atrasado. Foi nesse momento que o idoso ouviu o comentário e começou as agressões. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso disse o seguinte: abre aspas, você é um macaco, não gosto de preto, e todo preto é cachaceiro. Fecha aspas. A vítima contou ainda que o suspeito também o agrediu com 2 tapas no braço e dizia que queria brigar. Nós vínhamos descendo para o centro de Poços, né? Eu moro no Parque Pinheiro, né? Eu moro no Itamaraty 5, na verdade, fica um pouco à frente do Parque Pinheiro. E eu estava descendo para o centro, que eu ia para fisioterapia, né? E o horário do ônibus estava atrasado, a linha de ônibus estava atrasada. E veio conversando eu, minha esposa e uma senhora vizinha nossa, né, que estava na frente. Viemos conversando sobre o atraso do ônibus, falando que o motorista constantemente ele atrasava aquela linha. E viemos do Parque Pinheiro até o centro, até o ponto que eu ia descer. A hora que eu me levantei, que eu falei, poxa, motorista, o senhor não tem compromisso com o horário, pois eu estou atrasado, vou perder minha fisioterapia. Esse senhor levantou, ele estava do lado da moça que estava conversando com a gente, ele estava sentado ao lado, ele levantou, virou para mim e falou, cala a boca, seu macaco, é, vagabundo, eu não gosto de preto, vai trabalhar, seu vagabundo, cachaceiro. Aí começou a deferir palavras de baixo calão, né, e continuou com a agressão racial. Aí eu pedi pro motorista parar o ônibus, né, pedi pro pessoal descer, eu já estava bem nervoso também, aí eu fiquei nervoso, me alterei um pouco, né, mas eu não agredi, eu me alterei por nervosismo, né, pedi pro motorista parar o ônibus, falei pro pessoal que quem quisesse ficar como testemunho, que era para ficar dentro do ônibus, pois o ônibus não ia sair do lugar, e quem não quisesse que descesse, porque eu ia fazer o ônibus esperar a polícia chegar. A polícia então foi chamada e compareceu no local. Essa ocorrência foi lá no terminal de linhas urbanas e um idoso passou a provocar a vítima, né, que nos acionou, por crime de racismo, né? Ele estava xingou ele de macaco e alguns outros nomes aí que a gente nem prefere ficar repetindo. E aí ele pediu providências policiais, né? As nossas providências foi dar a voz de prisão em flagrante, né? Tinha testemunha, ele foi conduzido para a UPA e posteriormente aí para a delegacia de polícia para os demais trâmites legais. E o que chamou a atenção é que durante a abordagem o suspeito confirmou os xingamentos. Segundo a PM, o idoso disse que o motivo é que ele não gosta de pretos. E realmente ele confessou que sim, que ele teria dito essas palavras, né, e outras piores aí contra a vítima que nos solicitou. Vale lembrar que injúria racial é crime. A vítima se sentiu ofendida, né? E com todo o direito, ela fez o acionamento aí da Polícia Militar para a tomada de providências, né? Porque hoje a injúria racial, na realidade, que é essa que você promove o xingamento contra a pessoa, até é muito recente, é bom alertar, né, a população em geral, que no dia 11 de janeiro de 2023, esse crime ele saiu lá dos crimes contra a honra, ele entrou dentro do crime contra o racismo, né? E a gente relembra aí que agora a pena é de 2 a 5 anos, tá? A gente relembra também que o racismo é um crime inafiançável,
imprescritível, ele não tem graça, ele não tem indulto, né? Ele já é severamente punido, tanto pela Constituição que deu origem à lei, quanto pela própria lei que protege, né? E a gente lembra que não é só a questão da cor da pele, né? É a religião, é a etnia, que são aqueles grupos, né? Por exemplo, o índio, né? O cigano. Então, as pessoas elas precisam, né? Hoje, ter conhecimento das sanções que ela tem, e essa lei ela é pesada, ela pune com severidade, e realmente é assim que tem que ser. Essa não é a primeira vez que Marlon passa por isso, mas o ceramista espera que esse tipo de situação, tão recorrente na nossa sociedade, não se repita e que a justiça seja feita. Vai ficar preso, apesar de ser idoso, ele vai ficar preso, tá? Ele vai ter que cumprir a pena, ele vai receber um processo civil, tá? Isso é para ele poder aprender, né, que não existe diferença entre a gente, né? Nós somos todos iguais perante a Deus, né? E então ele vai ter que aprender sobre isso. Você é um senhor de idade, ter convivido uma época que passou muito difícil, né? Ele também é um senhor de cor, tá? Não, ele não é tão escuro quanto eu sou, mas ele é um senhor de cor, tá? Então assim, ele vai ter que ter, ele vai aprender, vai ter consciência daquilo que ele fez de errado esses dias.